Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, a alienação chegou a um ponto que literalmente eu me sinto como se estivesse de luto. Essa bandeira que você vê faltando um pedaço, ela representa o que é o Brasil agora. Perdemos um pedaço da nossa nação, da nossa soberania. A mídia está em festa. Não é de hoje que ela conscientiza as pessoas, ela faz uma programação mental para que as pessoas odeiem tudo que é nacional e adorem e achem que tudo que é lá fora, inclusive a administração, é melhor do que a nossa. Fazem isso a mando das pessoas que pagam as propagandas, financiam suas programações, novelas, reality shows e etc, etc. Se você tem prestado atenção, inclusive no futebol, você vê lá os banners, sempre com grandes marcas e bancos principalmente. As principais matérias que você procura aqui pela internet, nas mais variadas mídias, por exemplo a Exame, estão todas dando parabéns à privatização. Estão eufóricos. A Exame diz que a Eletrobras é privatizada por 100 bilhões e entra para o top 10 da B3. O governo esperava apurar aí na faixa de 60 bilhões, mas furou o teto que eles estimavam e chegou a 96 bilhões, quase 100. E por que, Davi, seria ruim para o Brasil? Agora nós vamos para frente, vamos ter energia barata. Meu irmão, se você quer se iludir, se você quer se alienar, acreditar em promessas de cabos eleitorais, o problema é seu. Esse canal aqui é para quem gosta de ouvir a verdade. Você sabe que os bancos aqui no Brasil, eles cobram as mais altas taxas de juro praticadas no mundo. Somos o país que mais paga impostos. O lucro deles, todos os anos, são estratosféricos. E banco não gera nada no país. Você não vê uma usina, você não vê uma praça, você não vê nada ser construído por esses bancos. Eles são verdadeiros sanguessugas. E não importa qual seja o banco, no final dos grupos financeiros que os controla, você vai ter 13 famílias. Esses bancos têm financiado obras de todos os tipos, que vai desde a literária até uma novela da Globo, sempre atacando a moral, os bons costumes, a família tradicional e principalmente demonizando o cristianismo. Hoje é de lei que os filmes mostrem os psicopatas como pessoas de fé, como pessoas religiosas, geralmente ligadas ao cristianismo. Por que é que eu estou falando tudo isso para você? Porque a mídia agora vai fazer questão de falar para vocês que isso foi muito bom para o Brasil. Mas logo logo essa máscara vai cair quando o preço começar a subir. As pessoas, preparem-se, vão pagar muito caro pela energia. E o governo agora, sim, tem a desculpa de dizer eu não posso fazer nada. Esse dinheiro que vai entrar, nem chega a entrar todo, porque uma parte já vai para pagar a dívida externa. O pouco que vai ficar, eles vão usar para se reeleger, subsidiando a cesta básica, subsidiando o combustível. Pelas contas dos economistas, deve dar esse dinheiro para 6 meses de subsídio. É tudo que o governo precisa para mostrar para vocês que tudo isso está acontecendo apenas por causa do que aconteceu da treta entre aqueles dois países, mas isso vai passar e tudo vai melhorar. E na verdade isso é uma grande mentira, tudo vai piorar. O estado de caos vem aí. Basta você ver, o que eu vou falar aqui é fatos, quem foram os principais compradores da nossa Eletrobras. Abra bem os ouvidos para você escutar em que mãos foram parar a nossa energia. Um motivo de orgulho do Brasil que tem energia limpa. Uma das empresas que garante a nossa soberania, que nos torna um país verdadeiramente importante e exemplo para o mundo. Muitos países, você sabe, têm sua energia à base de carvão, poluindo muito, e o Brasil não, porque é uma terra muito rica, cheia de águas, sol nascente, ventos. Tudo isso gera energia. Você sabe que eles querem banir os carros a combustão, então a energia vai ser o ponto crucial para o desenvolvimento do país. Mas o governo trai a própria nação e entrega nas mãos desses caras. Escute os donos da nossa energia. Em que mãos agora estamos? BTG Pactual, Bank of America, Gold Sachs, Itaú BBA, XP, Bradesco BBI, Citi, Credit Suisse, Morgan Stanley, Safra e, quem não podia faltar, JP Morgan. Aqui você já ouviu o nome de duas das principais famílias que formam as 13 e vem trabalhando para que o mundo seja exatamente assim. É na mão desses caras, que literalmente nos sangram com os juros mais altos do mundo, que as pessoas estão depositando a sua confiança e esperança de que as coisas vão melhorar.
e não vai, ela só vai piorar. São exatamente esses homens que, como eu disse agora há pouco, financiam todas as obras e exigem que elas sejam feitas, embora muitos intelectuais aqui digam que é coisa de marqueteiro, mas não. É encomendada exatamente como é, planejada, mentalizada por esses homens. Os marqueteiros simplesmente fazem o que eles mandam. E aí, propagandas como essa que você vai ver agora, por exemplo, do Boticário, vão ficar cada vez mais comum, porque não importa vender o produto. Eles já são donos do dinheiro. Embora a empresa precise vender sim, ela não vai sumir por não vender, porque ela pertence aos donos do dinheiro. Os mesmos homens que são capazes de imprimir dinheiro a partir do nada e que sabem que o dinheiro deles é uma farsa e precisam comprar, ter o direito sobre as principais riquezas verdadeiras, como a Eletrobras. Ali sim é uma empresa verdadeira. Nós não pagamos energia porque gostamos ou porque queremos. Nós pagamos porque precisamos. Então é coisas que não dá para ficar, principalmente no mundo de hoje. E passamos para a mão deles, esses caras que têm esse tipo de propaganda aqui. Não é só um perfume. É lembrar de cada momento vivido ao seu lado e saber que ainda muitos outros virão. O Boticário para toda forma de amar. Feliz Dia do Amor. Contra fatos, meus irmãos, não há argumentos. Muita gente diz que vota em Bolsonaro, eu li vários comentários assim. Ah, nós votamos em Bolsonaro porque ele é o que tem de melhor. Ele defende a moral, a família e os bons costumes. Sabendo agora você, e se não tinha percebido, eu estou abrindo seus olhos, sabendo que são esses homens que financiam todas essas obras, que doam bilhões para a bancada LGBT, por exemplo. Filmes, novelas, séries, programas dos mais variados tipos, como eu citei. Tem a ideologia guiada por esses homens. Eles que se reúnem em lugares como Bohemian Grove para correrem nus, adorando coruja, adorando bode e sacrificando sabe lá Deus o quê, como bem mostrou Alex Jones há anos atrás. Em outras palavras, não adianta o Bolsonaro dizer que defende a família, a moral, o cristianismo e etc. Porque ele passou um grande poder na mão desses bancos, incluindo JP Morgan e Stanley. Uma vez na mão deles, meus irmãos, é quase que impossível, a não ser que o próprio Jesus Cristo desça do céu e retome, porque nós, como humanos, não conseguiremos. Eles têm organizações como o BIS, capaz de fazer os seus valores e acordos internacionais serem cumpridos a preço de formarem exércitos com homens de qualquer nação que eles queiram contra aquele país que não seguir os acordos. Uma vez assinado, meu irmão, é como assinar literalmente um contrato com o demônio. Você não tem escapatória, a não ser que Deus interceda. Quando você assina, a sua alma é dele. Só Deus e muita oração para interferir por você. E nós estamos nessa situação agora. Então, como eles mesmos disseram, se o Bolsonaro diz que é contra isso, é contra aquilo, a favor disso ou a favor daquilo, isso pouco importa. Porque ele passou o poder na mão desses caras, fazendo com que os políticos que já são submissos fiquem ainda mais submissos. Totalmente dependente da boa vontade e da compaixão desses homens, que vão continuar propagando as suas agendas com todas essas coisas que eles dizem ser contra, mas que na verdade ele não está nem aí. A verdade, meu irmão, é que esses homens entram na política porque fracassaram na sua carreira pessoal e vêem na política, como o Dr. Enéas mesmo disse, uma chance de se dar bem nessa vida. Não estão preocupados se sua filha vai engravidar aos 13 anos de idade. Não estão preocupados se você faz um mês, 2 meses, como eu conheço amigos meus, trabalhadores. Minha preocupação não é comigo. A minha preocupação é com meus irmãos, porque ser cristão é se colocar na pele do outro irmão. Era muito mais fácil para mim fazer vídeos com outro tema. Inclusive me doeu ver isso aqui. Quero mostrar para vocês, nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, é 10/6/2022, às 23h55. Falta 5 minutos para meia-noite. E nesse momento, a contagem real das visualizações, eu fiz propositalmente 2 vídeos. Um, proposta indecente com Paulo Guedes e Bolsonaro, congelamento de preço, onde eu explico que a estratégia dele é a mesma do governo Sarney, um verdadeiro fracasso. E fiz outro, um assunto também relevante, onde eu estou passeando inclusive na Z900, a Petrohopper, aqui pela minha cidade, e falando do surubão de Goiânia, né? Uma mulher casada que ficou com 3 homens. Dei o mesmo tempo de vídeo. Na verdade, são apenas 6 horas, né, que eu postei esse vídeo. Eu solto às 5 horas da tarde, 7 horas. E o outro já faz na faixa de 18 horas. Eu soltei às 7h30 da manhã. Olha a visualização como é que tá. O vídeo com apenas 6 horas já passou o outro vídeo. O vídeo do surubão
um assunto que vale a pena você ouvir, mas não tem relevância nenhuma na sua vida, só mostra os tempos que estamos atravessando, ele se encontra agora com quase 14 mil visualizações. Enquanto o outro, com um assunto realmente importante, que faz a diferença na sua vida, na diferença do que você dirige, na casa que você mora, na quantidade de comida que tem no seu prato, teve apenas 13 mil. Ou seja, as pessoas estão muito mais interessadas, mesmo aqui nesse canal, muito mais interessadas em surubão do que o que realmente acontece na política. Aí eu pergunto a você, é ou não é, meu irmão, de pensar realmente em parar com esse trabalho? Essa é a minha maior vontade hoje, eu estou com vontade de parar. Ao mesmo tempo, a minha preocupação de conscientizar aquelas pessoas que comentam aqui, eu chego a me emocionar quando escuto. Davi, eu vou trabalhar escutando seus vídeos, eu volto do trabalho dentro do ônibus escutando seus vídeos. E isso me faz continuar. Eu, inclusive, essa noite perdi o sono. Demorei mais de 5 horas dormindo, rolava para um lado, rolava para o outro, e um sentimento ruim. O mesmo sentimento na época que eu ainda era gado, quando a seleção brasileira perdia a Copa do Mundo. Eu não conseguia dormir. Ficava aquele sentimento ruim, sei lá, parecia que o país perdeu alguma coisa. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais isso com Copa do Imundo. Pode acontecer o que for. Ali é um bocado de milionário atrás de uma bola. Gosto de futebol com os amigos, né? Ali, bairros contra bairros, aí sim é legal. Mas esse futebol milionário aí, cheio de interesses obscuros por trás, esse aí eu perdi totalmente o encanto. Embora os caras tenham muito talento, é bonito ver os caras jogando. Mas saber que o nosso Brasil ficou exatamente como essa bandeira, meus irmãos, com essa privatização, perdemos grande parte da nossa força, da nossa capacidade de se desenvolver, das esperanças que ainda temos. É verdade que o PT roubou a nossa nação, quase faliu esse país, financiou ditaduras comunistas, tinha e tem ainda a ideia do Fórum de São Paulo, mas nem o PT, meus irmãos, fez uma coisa dessa tão terrível, tirar uma empresa desse porte, que inclusive a própria culpa condena. Você vê que eles aceitaram pagar mais do que o governo pedia, quase 100 bilhões. Por quê? Porque eles vão ganhar muito dinheiro em cima de mim e de você, literalmente em cima do nosso sangue, meus irmãos. E eles já provam isso com as taxas de juros que cobram aqui todos os dias. Não tem desculpa, não há como confiar. Se fosse uma coisa nova, pelo menos, não, apareceu agora essa empresa e comprou. Não é isso. São os mesmos sanguesugam que literalmente sugam o nosso sangue todos os dias. Tá na mão deles. Ainda quando a empresa é roubada e fica à beira da falência, é sempre possível as pessoas se apertar um pouquinho. Não, vamos pagar mais caro, 1 mês, 2 meses, 6 meses. Vamos levantar ela de novo. É possível fazer isso, meu irmão. Com certeza você já deve ter a sua casa aí precisando de uma reforma, ou o carro, alguma coisa sua, e chegou a ficar numa situação ruim. O meu Vectra mesmo, por exemplo, que eu não dou fim, né? Um carrinho que eu tenho um sentimento por ele. Eu mostrei aqui, chegou ao fundo do poço, até motor teve que trocar. Mas sempre é possível fazer. Com coragem, perseverança e principalmente fé, você consegue. Mas quando entrega na mão desses homens, meus irmãos, é impossível. Só Deus mesmo, como eu disse. É como se você fizesse um pacto com o próprio diabo. Só Deus interferindo, meu irmão, porque você fica totalmente na mão dele. E diante de uma coisa tão séria, meus irmãos, você vê aí, e não é só aqui no nosso canal não, você pega aí o canal da Fatorelli, mulher inteligente, tantas outras pessoas, jornalistas sérios, que inclusive estão perdendo monetização aqui no YouTube por conta de dar espaço, de mostrar coisas que a mídia não quer. A mídia, inclusive, está muito feliz com isso. Se você olhar as charges mesmo, as matérias antigas, eles sempre criticaram o PT por não privatizar. Só que o PT tinha outra estratégia. Nós não precisamos vender para ganhar dinheiro, nós podemos roubar a própria empresa. Já o de agora, literalmente, deserda a nação, fazendo uma coisa dessa, nos empobrece e nos coloca nas mãos do pior tipo de pessoa que existe nesse mundo, que é justamente esses banqueiros, que vê todos nós apenas como números, meus irmãos. É decepcionante. Eu não tenho mais o que falar. Sinceramente, vou pensar aqui no tipo de conteúdo que eu vou fazer. Não adianta a gente fazer coisas que o povo não quer ver. Eu fiz a proposta da gente fazer um estudo, né, sobre os presidentes do Brasil, mas ninguém está interessado, meus irmãos. Alguns, né, Davi faz, eu queria ver. Seria uma informação valiosa, eu já disse, eu podia traduzir totalmente de graça, não vou vender para vocês nada, ia botar aí no canal, narrado, o livro de Adriano Benayon, Economia versus Desenvolvimento, família. Mas eu sozinho para fazer tudo e o povo ainda não reconhecer, na maioria, não adianta 10 mil concordar no meio de 600 mil. Não adianta. A grande maioria quer ouvir em quem eu voto. Eu não sei, meu irmão. Eu não tenho competência para dizer a você em quem você deve votar. Agora eu tenho competência, isso sim, para dizer a você em quem você não deve. Bolsonaro e Lula não são opções.
Não existe isso, vai ser um ou outro. Não, se você não quiser, se eu não quiser, o nosso irmão não quiser, não será assim. Se vai acontecer, então que não seja por sua culpa, que entrou no jogo. Desde que seja culpa dos outros, por exemplo. Nós não elegemos essa desgraça que tá aí. Nós fizemos campanha aqui pra quem? Pro Cabo Daciolo. Se mostrou ser incompetente? Felizmente sim. Mas pelo menos tenho certeza, se fosse ele, não tava fazendo isso aí. Se erramos, erramos bem menos do que quem votou em Bolsonaro ou Haddad. Então não faça parte desse grupo que diz: eu vou votar porque é o jeito, os comunistas, o PT vai voltar, ou vice-versa. Eu não entendo esse absurdo do Brasil acabar na mão do PT, que passou aí quase 16 anos e o Brasil não acabou. Agora, os 4 anos de Bolsonaro aí, os quase 4 anos nem completou, o Brasil perdeu uma parte de si mesmo. E não para por aí, eles querem a Petrobras. Quando a população vier perceber isso que estamos dizendo agora, meu irmão, pleno 2022, será tarde demais, é game over, não há mais o que fazer. E é isso que eu lamento, porque quem vai sofrer, muito mais do que eu e você, eu mesmo já estou aqui com 38 anos, mas quem vai sofrer são os nossos filhos. Esses de verdade vão sofrer o pão que o diabo amassou. E não terão opções e escolhas como nós temos agora. Então não faça parte, meu irmão, desse jogo de ou esquerda ou direita, porque eles dois trabalham juntos. Não eleja nenhum deles. Faça a sua parte e deixe o resto como culpa do gado. O gado que, ao fazer essa escolha, se torna cúmplice, mesmo sabendo que ambos fizeram com o país e continuam fazendo. Enfim, fico por aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço e seguimos juntos. Sim, no dia 17 nós vamos dar um não definitivo à bagunça baderna, ao caos, à intolerância, à intransigência, ao totalitarismo, à bandeira vermelha. Vamos dar sim a nossa bandeira, essa que está aqui, a bandeira do Brasil, a bandeira verde, amarela, azul e branca. Vamos cantar o nosso hino nacional e não a internacional socialista. Vamos fazer deste Brasil um país digno e unir o povo brasileiro sob a bandeira verde e amarela, sob o nosso hino nacional, juntando todos que foi dividido no passado pela esquerda. Dessa forma, podemos mais que sonhar. Temos a certeza que faremos um Brasil diferente do que foi feito até o momento. Não aceitaremos Vamos fazer deste Brasil um país digno dos seus filhos, que trabalham, que querem prosperar, que querem a justiça social. O que você vê? O poder. O poder de um rei. O poder é sempre perigoso. Ele atrai o pior e corrompe os melhores. Eu nunca pedi para ter poder. O poder só é concedido